versículo 2, está escrito assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sem forma e vazia, ou, segundo interpretam muitos estudiosos, temos aqui o chamado caos. O caos é a ausência de ordem, e no caso aqui, havia um completo caos. A terra não tinha forma, ela estava vazia. No entanto, a matéria já existia. A terra existia de uma forma diferente dessa. Mas o que eu quero refletir com você é a respeito de uma opinião do teólogo Santo Agostinho, que viveu nos séculos IV e V da nossa era. E Santo Agostinho faz uma reflexão interessante em sua obra Confissões, uma das mais belas e importantes do teólogo, do nosso teólogo e também filósofo. E Santo Agostinho diz o seguinte: ele afirma que o tempo ele só pode existir quando as coisas acontecem. Então, no entender do teólogo, do bispo de Hipona, o tempo só começa a ser contado no Gênesis, na história da criação, quando as coisas acontecem. Então, se você reparar, o primeiro dia ele é contado aqui na narrativa bíblica depois que as coisas começam a acontecer, depois que Deus começa a colocar ordem na terra, em todas as coisas. Diz aqui no versículo de número 3 assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Então aqui já começa a haver organização. O caos deixa de ser. E o que acontece? Aqui no versículo de número 5 está escrito: houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, no entender de Agostinho, o tempo ele só passa a ser computado aqui no capítulo 1 de Gênesis depois que o caos começa a ser dissipado. Ou seja, para ele, enquanto havia caos, enquanto não havia ordem, não havia tempo, porque as coisas não aconteciam. E o tempo passa a acontecer. Para Agostinho, o tempo passa a existir depois que as coisas acontecem, depois que Deus começa a estabelecer a ordem. É claro que o conceito de tempo é muito complexo e outras áreas de conhecimento trabalham com ele. Mas essa é apenas uma importante informação do conceito de tempo de um dos grandes teólogos da história da Igreja. Fique com esse pensamento.